Eu fico pensando, né, o GPS do plano espiritual é muito melhor do que o nosso. Né? Então, eles tem uma coisa que eu falo muito quando eu estava ali na evangelização, inclusive para a molecada, né? Orar pelos outros, principalmente pessoas muito necessitadas, é sempre um grande desafio, ponte energética e tudo mais. Peça para o teu mentor buscar quem pode interceder por aquele irmão, né? Então, fazer a conexão com o parceiro aqui próximo, né? Na vibração que está na mesma vibração, e ir para, por favor, vai lá, intercede por aquele irmão, intercede por aquela família, né? Então, é uma prática boa, assim. Olha só, eu estava falando aqui para a turma, chegou um pouco antes, a gente vai falar sobre o capítulo 17, item 3, então quem quiser aí pegar rapidinho, aí o que chegou agora, quiser pegar rapidinho o Evangelho segundo o Espiritismo que tem em casa aí, dá uma olhada, já abre lá no capítulo 17, a gente vai falar sobre o item o homem de bem, a mulher de bem, né, por que não? E já pode pegar, abrir rapidinho, e assim, né, a gente sabe que fazer transmissão online, a bolinha aqui do meu notebook aqui, ó, né, é o olho de vocês, né? Mas quem quiser manter a câmera aberta para poder ver o rostinho de vocês também, é legal, é bacana. Aí fica também fica mais divertido ainda. Legal? Aí, Mônica, Célia, o pessoal chegando aí, câmera aberta também. Alberto, show de bola, gente, maravilha. Olha só, vamos fazendo nossa prece de abertura, então. Beleza? Vamos, nesse momento, fechando os nossos olhos e elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso grande Mestre, estreitando ainda mais esses laços energéticos com os nossos amigos espirituais, nossos mentores, companheiros de caminhada, que têm sido de tanta importância para o nosso dia a dia, para todos nós passarmos juntos por esse mundo em transição, esse mundo com tantos desafios. Que nós possamos fazer nesse momento também um laço energético com os amigos espirituais, trabalhadores do mundo espiritual da nossa casa Amor em Gotas, ou da casa espírita que frequentamos, que trabalhamos, para juntos nesse momento, em um só pensamento, estarmos aqui. Como Jesus disse, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, lá estarei. E essa é a confiança que temos aqui nesse momento. E assim, agradecidos que somos pela oportunidade de fazermos mais uma vez essa união em torno do Evangelho de Jesus, vamos iniciando o nosso Evangelho dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Se possível for, livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Vamos lá. O Homem de Bem, capítulo 17, item 3. Eu gostaria de ler esse trecho e a gente vai lendo e vai batendo um papo sobre ele. Riquíssimo. A primeira pessoa que me falou que era um dos trechos mais bacanas, na opinião dela, do Evangelho foi meu pai, e aí foi daí que eu ganhei um olhar diferente por esse trecho de Evangelho, mas como é bastante coisa, como a Joara falou, né, coisa para 3 palestras, vamos começar aqui. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, em toda a sua pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se, de propósito, não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém se queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que vos fizessem. Essa é uma coisa muito interessante desse primeiro trecho, porque ele já traz um grande alerta para todos nós sobre... Vamos analisar o período anterior. Que seja a última hora, que seja o último dia, que seja a última semana, que seja o último ano. E a gente olha para isso e fala assim, será que eu estou mais para o lado de lá ou para o lado de cá? Né? Será que eu estou mais para o lado daqueles que cumpriram com essas ações, com essa percepção,
ou se eu estou mais do lado daqueles que ainda sofrem para conseguir colocar em prática tem duas coisas aqui que falam assim: se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Eu acho esse um contraste muito bom, porque, lógico, espíritos ainda errantes que somos, num planeta de provas e expiações, temos muito ainda por fazer. Essa transição de deixar de fazer o mal já é muito importante, mas logo em seguida dela a gente tem que se questionar qual o bem que a gente poderia ter feito e não fez, né? E diversos trechos do Evangelho traz disso, né? Como Jesus, por exemplo, fala que aquele que ficou o dia inteiro, né, trabalhadores da última hora, né, que ele fala, se a gente ficasse o dia inteiro, o ano inteiro, a vida inteira, de braços cruzados, sem trabalhar, sem fazer nada pelo nosso próximo, sem fazer nada pela nossa missão de vida, nós receberíamos o salário da preguiça e não o salário do trabalho, né? Então, assim, essa é uma questão muito importante da gente frisar. E se não deixou de propósito escapar a oportunidade de ser útil. No mundo onde a gente vive, ser útil é uma questão muito importante. Trabalhar, ter utilidade para o mundo de transição pelo qual nós estamos passando é uma coisa muito importante. Passar um tempo sem poder ser útil para os outros, ser útil para a obra de Deus, é uma coisa muito importante, da gente refletir o quanto a gente está perto ou distante disso, dessa utilidade. Aí vamos continuar. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e, em todas as ocasiões, se submete à sua vontade. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem queixar. E aí a gente começa a entrar na pauta do momento, certo? Deus, como toda bondade, toda justiça, justiça divina, não a justiça dos homens, e toda sabedoria. E a gente ainda se revolta. E a gente ainda se revolta quando vê as coisas erradas, a gente se revolta quando as coisas acontecem de forma errada com a gente se revolta quando nós estamos dentro, quando nós nos percebemos dentro desse processo de missão divina, de obra de Deus, mas nós nos percebemos sofrendo, passando por dificuldades e a gente ainda se revolta. Essa aqui é uma luz, esse trecho é uma luz absurdamente importante para a gente perceber. Gente, e está no Evangelho, se nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus, imagina as questões de vida e morte. Morte que não existe, a morte do corpo, mas imagine as questões de vida e desencarne. Será que essas passam desapercebidas de Deus? Será que realmente todos esses irmãos, todas essas irmãs e nós mesmos que estamos passando por tanta dificuldade, esses irmãos e essas irmãs que estão desencarnando em meio a essa transformação planetária, será que eles estão desencarnando sem o apoio, o abraço e o consolo de Deus para a vida deles? Acho difícil. Acho bem difícil eles estarem passando desapercebidos de Deus. E sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações. Sim, nós assumimos a responsabilidade de passar este momento nessa transição e nos recuperarmos por todo o mal que a gente fez e ter a oportunidade de fazer tudo o bem que estaria disponível. Isso faz parte do ser a mulher de bem, o homem de bem. Continuando aqui. O homem bondoso que possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Retribui o mal com o bem, defende o fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona ao próximo, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Pensa primeiro nos outros, antes de pensar em si. Procura interesses alheios antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de cada ação generosa.
Aqui entra a caridade como astro fundamental da mulher de bem, do homem de bem. Caridade bondosa, a caridade que olha o bem do próximo, que não olha para suas próprias aspirações, para os seus próprios interesses, a caridade que auxilia o próximo da forma que ele precisa, não na forma que eu quero. E aí, fora da caridade não há salvação, está retratado nesse trecho. Né? Tem um outro trecho que ainda vem e reflete sobre, mais uma vez, sobre a caridade, mas e aí, assim, conectando com a questão de propósito, não deixou de escapar a ocasião de ser útil, caridade espiritual, caridade moral, não estamos falando aqui de caridade material, todos nós temos a oportunidade de fazer, todo dia, o dia inteiro. Então, se tem uma coisa que se não deixou de propósito a oportunidade de fazer, de ser útil, a caridade moral é a principal delas. E eu vejo a beleza desses grupos de WhatsApp que a gente tem, desse chat aqui, que não para de vibrações pelos irmãos, vibrações pelos necessitados, vibrações por a gente mesmo, vibrações... Conectar o nosso pensamento e transmitir boas energias para aqueles que estão à nossa volta, uma das principais questões da caridade moral, da caridade espiritual que nós podemos fazer isso, e a gente pode fazer isso de qualquer lugar, inclusive de uma cama. Inclusive de uma cama. Quantos relatos a gente sabe de pessoas que mesmo adoentadas, mesmo padecendo de questões físicas importantes, acham na oração ao próximo, na mentalização ao próximo, um novo objetivo de vida. Tem livros antigos que já falam sobre isso, das pessoas que, em meio à guerra, lembro de um livro que uma senhora muito doente, acamada, e em meio à Segunda Guerra Mundial, e é uma das poucas pessoas na região dela que tinha um telefone, e aí, no meio da guerra, ela começa, então ela virou uma central de atendimento, que ela falava com os lugares para dar notícia de um lugar para o outro e tudo mais. De repente, dessa utilidade dela, ela começa a se renovar. Ela começa, a doença ela começa a ser menor, ela renova o seu objetivo de vida, e a sua mente dedicada à utilidade ao próximo, ela sai daquela prova, daquela expiação pelo qual ela estava passando. Então, é muito importante isso quando a gente fala da caridade como questão base de ser uma mulher de bem, um homem de bem. Mas vamos continuar aqui. Esse trecho aqui é legal. Dá uma olhada, olha só. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Não faz distinção de raças ou crenças, pois vê todos os homens como irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Eu vou me dar o direito de repetir essa frase, tá legal? Então vamos lá, olha só. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. E a gente vive nesse mundo de polarização que a gente vive hoje. E a gente fica energizando essas brigas, essas discussões, essas contrariedades nas quais a gente vive. E a gente se põe de um lado, ou se põe de outro, ou se põe a favor de um pensamento, ou contra o outro, e critica. Gente do céu! Nós espíritas, nós, como diversos outros irmãos, que temos a possibilidade de estarmos conectados com uma filosofia espiritualizada, reencarnacionista, que olha o futuro, que olha a eternidade como contexto de evolução, será que realmente a gente pode se distrair com certas discussões tão transitórias? Será que realmente, acreditando que 4 anos, 8 anos é um grão de areia perto do infinito da vida espiritual, será que realmente a gente deveria se atribular tanto com certas discussões tão passageiras? Com certas questões tão passageiras, importantes para o nosso contexto atual? Com certeza, com certeza. Mas eu vou deixar uma frase para vocês completarem aí no chat, certo? Como é que é a frase assim?
o mal é necessário, mas, completem aí no chat, né? É necessário que o mal aconteça, mas quem completa aí primeiro vai ganhar o primeiro abraço quando eu for o bem é maior, tem essa também, mas tem uma outra, ó, né? Que é necessário que o bem aconteça, mas aí tem uma frase, vamos ver quem lembra dessa frase, eu vou dar mais um instante aqui, você vê se a galera lembra. O bem se empodera. Ah, olha ali, ó, Fabi, entendeu? É necessário que o mal aconteça, mas ai daquele pelo qual o mal acontece. Justiça divina. Ninguém fica ileso ou distante da justiça divina, certo? Mas ai daquele que realiza o mal. E aí, assim, quando a gente vê esse trecho, respeita as convicções sinceras, não amaldiçoa quem não pensa como ele, gente, nós, espíritas, nós de religiões que abraçam e tem como filosofia base abraçar os irmãos, nós que pregamos... Vocês percebem que nos últimos tempos tem um tema que eu via em palestras, em aulas, há muitos anos atrás, e ultimamente eu não tenho visto tanto, certo? Que é a unificação das religiões. Lembra? Lá na década de 80 e 90, a gente falava muito mais da unificação das religiões do que a gente fala hoje. Percebe? Será que é um desejo tão distante? Será que o meu irmão de uma outra religião não tem coisas que muito mais que nos aproximam do que coisas que nos afastam? Vamos continuar aqui, porque aqui ele volta a falar da caridade de novo. Olha só. O homem de bem, em todos os momentos, tem como guia a caridade. Sabe que todo aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere com o seu orgulho, o seu desprezo, os sentimentos de alguém, que não se importa em causar sofrimento quando este poderia ser evitado e que não possui amor pelo próximo, não merecerá o perdão do Senhor, não merecerá o perdão do Senhor até que se arrependa do fundo do coração. Não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplos de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E apenas se lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado assim como perdoou. É tolerante com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de tolerância e recorda das palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar os defeitos dos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Caridade acima de tudo. Mais uma vez aqui. E caridade, olha só, ele fala palavras maldosas, ferir com orgulho, com desprezo, não, sabe, não se importar com o sofrimento do outro. Nada disso tem a ver com caridade material. Tem muito menos a ver com caridade material do que tem a ver com caridade moral, com caridade espiritual. E, de novo, coisas que a gente pode fazer o tempo inteiro. É tolerante com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem muitas faltas. Nós sabemos. Graças a Deus, graças aos nossos amigos espirituais que nos ajudam tanto nas nossas encarnações a fio, hoje nós estamos aqui sem a condição, sem a intenção, sem a vontade de agredir, de matar, agredir mesmo, de tirar a vida do... Com certeza já fizemos isso. Com certeza já fomos muito maus com as pessoas. Com certeza já tivemos muita tirania no nosso coração. Graças a Deus, hoje, boa parte dessas coisas já saíram do nosso coração. Nós somos em busca da perfeição, a caminho da perfeição. Isso nos marca e essas questões nos marcam. Então, hoje, com certeza, teríamos muito menos condição de agredir os nossos irmãos de forma que nós já agredimos. Por isso, o perdão é uma coisa que tem que estar em cima da mesa, nesse processo todo o tempo inteiro. Pedir perdão para aqueles que caminham junto com a gente. Pedir perdão para aqueles que caminham junto com a gente, nem sempre estão até fisicamente junto com a gente, né? Não estão encarnados como nós estamos, mas pedir perdão o tempo inteiro. Porque se eu já te fiz mal, talvez hoje eu não teria mais intenção, a condição, a vontade de te fazer o mal que eu te fiz. Então, me deixa respirar um pouco.
né? Quando a gente fala lá no trecho do Evangelho que ele traz sobre os inimigos ocultos, né? E isso, teoricamente, nos colocaria numa grande desvantagem, porque eles conseguem se aperceber de nós muito mais do que nós conseguimos nos aperceber deles. Só o perdão resolve. Só o perdão resolve. É oração e perdão. É oração, perdão e a vigília. Se não for esses três juntos, não tem o que fazer. Porque a nossa tendência ainda é de praticar certas coisas ruins, é de baixar o nosso padrão vibratório. Se a gente não se mantém em oração, em vigília, né, orar e vigiar, e em perdão constante, né, em pedido de perdão constante dos nossos inimigos espirituais, o que vai sobrar para a gente? Muito importante da gente ter essa condição de entender que nós ainda somos seres que precisamos de muito perdão. Por isso nós perdoamos primeiro o outro. Continua aqui, ó. Estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Olha só que aí a questão do resgate, né? Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que existe nele algo melhor do que no dia anterior. Procura não exaltar os seus conhecimentos em detrimento de outros. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades alheias. Então, e aí está uma coisa muito importante para nós espíritas. A gente brinca, né? Mas é uma coisa bem séria. O espírita, por natureza, ele é vaidoso, né? A gente brinca com essa história, né? Eu vou lá, estudo 5 anos na escola de médium e falo assim, agora eu sou médium. Sou médium de, né, tal coisa, né? Então a gente tem que baixar o nosso desenvolvimento espiritual, de novo, o desenvolvimento espiritual que a gente faz num planeta como esse, numa encarnação como essa, é um desenvolvimento que, frente à perfeição, ele ainda é pequeno, mas é necessário de ser feito. Então não tem motivo nenhum da gente se vangloriar disso. Tem motivo nenhum da gente se vangloriar disso. Tem motivo nenhum da gente ser orgulho, de nós gerarmos orgulho pelo desenvolvimento espiritual ou pelo desenvolvimento moral que fizemos nessa encarnação ou pelos estudos. Porque, primeiro, isso é compromisso. Se desenvolver eternamente com uma perfeição é compromisso nosso, certo? Porque é uma oportunidade divina. Legal, essa é a primeira coisa. Então, a gente precisa ter muita noção disso, que se melhorar nessa vida, parabéns. Você não faz mais que obrigação. Tô brincando, mas é isso, cara. A gente não pode se vangloriar desse tipo de coisa. Legal? Em segundo, quando a gente se desenvolve moralmente, quando a gente principalmente desenvolve a nossa humildade, a nossa benevolência, é necessário que a gente traga os nossos irmãos juntos com a gente. É necessário que a gente olhe para as qualidades alheias e traga esse irmão, essa irmã junto. Porque não vai adiantar nada a gente evoluir sozinho. Diversos mundos, acho que está em diversos mundos habitados. Não há muitas moradas no caso do meu pai. Esse planeta que a gente vive, ele só vai subir um degrau. Esse planeta que a gente vive, esse lar espiritual que a gente vive, ele só vai subir um degrau quando a maioria dos seres que estiverem aqui merecerem isso. Gente, olha a transformação do nosso mundo e a gente vai perceber o que está acontecendo. Tem nada de errado com o que está acontecendo. É duro, é triste, dói, a gente fica espantado, mas tem alguma coisa de errado? Não tem. Porque as últimas oportunidades estão sendo dadas, as últimas oportunidades de compreender a dádiva divina, que é a reencarnação, estão sendo dadas para esses irmãos. É isso aí, cada um está tomando a decisão de acordo com o que tem no seu coração. Então é muito importante que a gente pare com esse envaidecimento do nosso crescimento, porque ele é a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade e compromisso dessa vida, e a gente só vai fazer ele direito quando a gente traz nossos irmãos juntos. O homem de bem não se envaidece de sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado.
Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se tratam de um depósito no qual terá que prestar contas. Sabe também que, se empregar esses bens na satisfação das suas paixões, o maior prejudicado será ele mesmo. Nas relações sociais com homens que estão sob seu comando, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus, na sua autoridade, para erguer-lhes o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar mais difícil a sua posição subalterna na qual estão. 2 trechos aqui, né? Bens materiais é um depósito de Deus. Possibilidade de fazer bem para os outros é um depósito de Deus. Deus dá para a gente, sob a responsabilidade da gente fazer bom uso para a gente, fazer bom uso para os outros. Aqui tem uma questão aqui, né? Se ele usa para emprega esses bens somente na satisfação das suas paixões, o maior prejudicado será ele mesmo. E aí a gente vê nas redes sociais, né? O mundo de ostentação. E é doentio isso, porque esses que esse depósito eles estão usando de forma tão errada, só ostentando uma vida, né? Eles, como diz aqui, o evangelho prejudicado só são eles mesmos, e infelizmente eles geram uma legião daqueles que ficam que geram isso, uma distração numa legião de pessoas que ficam olhando essa ostentação sem poder alcançar e perdendo tempo de fazer algo realmente eficaz pela sua vida, de fazer algo realmente eficaz, algo realmente produtivo pela sua vida. Então é muito doentio isso, muito doentio isso. Alguns vocês sabem, eu trabalho nesse mundo de marketing e redes sociais. O que eu vejo assim, a comparação das redes sociais é uma coisa muito, muito triste, porque é uma ilusão digital que é criada em torno das pessoas e a gente acredita, né? E a gente acaba acreditando naquelas inverdades que estão dentro das redes sociais. Aí só isso aí dá um papo de 1 hora, com certeza. Quando vem aqui, olha só, liderança. Como nós estamos liderando as pessoas que estão à nossa volta? Sejam pessoas que estão próximas da gente, dentro das nossas casas, dentro dos lugares onde a gente trabalha. Porque todos nós, em algum momento, nós ocupamos uma posição de liderança. Legal? Todos nós, em algum momento, nós somos líderes de alguém. Como a gente está liderando essas pessoas? Como a gente está liderando o crescimento dos nossos filhos, como a gente está liderando, lideramos e somos liderados dentro dos nossos relacionamentos. Como a gente lidera, nós espizinhamos as pessoas, ou como ele fala aqui, usar da tua força para erguer o moral das pessoas que estão à nossa volta. Porque nós sabemos que eles são semelhantes a nós. O poder mundano também é um depósito de Deus. E a gente tem que ter uma noção muito clara de como a gente usa isso para o bem, para comungar com as pessoas que estão à nossa volta, para desenvolver as pessoas que estão à nossa volta. E aí essa é a grande questão. Nenhum movimento de grandes lideranças que não seja pautado pela humildade não dura. Não dura. Tem um pensador da Terra, que eu não vou dizer o nome porque ele está muito distante, talvez, das coisas, mas tem uma frase dele que para mim é muito importante. Ele fala assim, que o homem não percebeu que a agressividade que foi necessária durante muitas eras para ele se defender do meio ambiente, para ele se defender dos inimigos, não é mais necessária. O mundo que nós vivemos hoje, ele não precisa mais de agressividade. E essa energia que o homem despende com agressividade, se fosse usada em coisas melhores, que ela transformaria tanto o mundo. Eu gosto muito dessa frase, é uma verdade. Nós não precisaríamos ser mais agressivos com nada nem com ninguém. Mas mesmo assim ainda somos. Para terminar,
O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los da melhor maneira possível. Então, todos nós, quando incumbidos de uma ação, quando incumbidos de uma atividade, nós temos que estar de braços abertos, de peito aberto, e da nossa melhor realização dentro dela. Daqui vai também, se estenderia muito, mas esse último trecho aqui agora, acho que vale a gente pegar mais uns minutinhos para bater um papo sobre ele. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos das leis naturais, Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis naturais asseguram aos seus semelhantes, como deseja que os seus também sejam respeitados. Ele respeita o mundo e as leis naturais no qual nós estamos vivendo. E a lei natural, Livro dos Espíritos, só fazer um bom estudo lá, né, das leis naturais. As leis divinas, as leis de Deus. Nesses últimos dias, a gente estava conversando com algumas pessoas, estávamos mais uma vez naquela discussão do que é Deus para você, né? E alguns ainda na discussão, quem é Deus para você? E aí eu acho um grande barato no Livro dos Espíritos, quando ele fala, a primeira pergunta é o que é Deus, não é quem é Deus. Então, e na pergunta já mata a charada, né? A pergunta ele tira as propriedades humanas de Deus ali, logo na pergunta. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Então, grande barato ali, causa, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e é muito legal olhar isso. Mas todos os movimentos naturais, as energias, a organização do mundo que está à nossa volta. A gente tem que respeitar isso. Eu vou ler a última parte, só para depois fazer um comentário que minha teve aqui agora. E a última parte. E é legal nesse trecho, porque a gente fala assim, não, legal, bacana, fiz um checklist aqui, né? Peguei uma listinha, fiz uma listinha geral aqui, legal, eu vou ticando elas à medida que vai rolando os negócios, beleza, se eu fizer isso, tá bom. Aí, o último trecho que ele fala. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforçar para possuí-las estará no caminho que conduz às demais virtudes. Você fala que isso aqui é só uma pontinha do iceberg, né? É a nevezinha que está na pontinha do iceberg, assim, né? Que ainda depois disso ainda tem muita coisa, tem muito arroz e feijão para comer aqui depois disso. Então, meus amigos, ai, gente, como a gente tem uma religião incrível, como a gente tem um evangelho incrível à nossa disposição, como a gente tem essa luz, esse farol que indica o que a nossa vida precisaria ser, que a gente precisaria mudar na gente, que a gente precisa ajudar os outros. Como é incrível tudo isso. Por isso que eu acho que é muito importante a gente olhar todas as coisas que estão à nossa volta e olhar com mais calma, olhar com mais paciência, olhar com mais entregar nas mãos de Deus as nossas vidas. Porque quando a gente se envolve com essa psicosfera do nosso planeta, com essas energias, com essa revolta toda que vive com essa indignação que vive toda no nosso planeta, não é isso que o Evangelho trouxe, gente. Não é isso, não. Não é isso que o Evangelho ensina para a gente. E o Evangelho, há 160, 170 anos atrás, ele já falava, vai acontecer. Vocês apertam o cinto aí, que o negócio vai balançar. Entendeu? E aí tá balançando. E a gente tá caindo no balanço. Oh, meu Deus. Nos foi dada uma grande dádiva de ter uma percepção sobre esse mundo que nos cerca de uma forma diferente da grande parte das pessoas. E aí eu acho que o espírita ele deveria formar a legião do deixa disso, né? A Liga Mundial do deixa disso, né?
Como é que é a Liga Mundial do deixa disso, né? Ah, porque não sei o que lá, porque o governo está falando assim, ô irmão, deixa disso. Calma aí. Calma aí. Ó, vai passar. Ah, porque as doenças... Ô, irmã, deixa disso. Peraí. Vai passar. Deus está olhando por tudo isso. Ah, mas porque... Sabe, nós deveríamos formar a Liga Mundial do deixa disso. E nós começarmos a deixar disso, sabe? Deixa dessa revolta, deixa disso. Deixa dessa indignação, deixa disso. Deixa dessa desconfiança de que Deus te esqueceu, deixa disso. A gente tem que deixar disso, deixar dessas coisas. Porque a nós espíritas foi dada, a nós espíritas e todos esses irmãos que vivem essa vida olhando para uma filosofia mais ampla, para uma filosofia mais conectada com o exercício de vida de Jesus, nos foi dada a responsabilidade de conduzir também. E a gente volta lá no começo dessa leitura, né? Quantas vezes nós deixamos de ser úteis na liga, de atuar na Liga Mundial do deixar disso? Essa é uma das questões que a gente tem que refletir, porque é isso que vai conduzir o nosso mundo, esse mundo à nossa volta. A nossa ação em vida, banhados que somos por essa filosofia do Evangelho e dos exemplos de Jesus, essa confiança que nós temos nessa filosofia nos dá a condição de ajudar o mundo que está à nossa volta. E esse é o exercício diário para todos nós. Todos nós. Eu ouvi um amigo falar, no meio do Réveillon, que a gente sabe que não é porque virou de 2020 para 2021, pronto, acabou tudo. E esses primeiros 15 dias já mostraram bastante coisa disso para a gente. Então, que o nosso ciclo seja maior. Que a nossa crença na possibilidade seja maior que somente um ano, que somente um período tão curto. Porque nós precisaremos manter a nossa fé, manter a nossa paciência, manter o nosso desejo por um mundo melhor, manter esses chats com pedidos de vibração, com vibração pelos nossos amigos. Vamos precisar manter isso por muito tempo. Dali a pouco, nos reunindo fisicamente de novo, presencialmente de novo, porque isso tudo, nós precisamos ter esse exercício desde já. Nos reforçarmos desde já. Fazer o que é possível agora, para estarmos prontos para dali a pouco, ajudarmos cada vez mais os nossos irmãos. Quando a vacina vier e a imunização vier e a gente puder tomar a decisão de voltar para dentro da nossa casa espírita, como nós estaremos? Como nós estaremos? Estaremos de pé? Ou ainda vamos estar de juntar com o vassoura e pazinha? A mulher de bem, o homem de bem. Eu sugiro. Esse é um trecho que eu ainda vou dar uma mastigada nele ao longo da semana, tá? Porque, como a Joara mesmo falou, isso aqui é dar aulas. Cada trecho desse aqui dá uma palestra de 1 hora. Ainda vamos dar uma mastigada boa nisso aqui. Quando a Fabi me convidou para estar aqui com a gente essa noite, na hora os amigos espirituais vieram assim, ó, o homem de bem. E para mim foi ótimo, porque eu adoro esse trecho, mas esse é o nosso momento. Estamos começando um ano. E é aqui que a gente vai se esforçando. Beleza? Eu ia fazer tração paralela com uma coisa, mas não vou, não. Isso aí a gente comenta numa próxima. Vamos orar por essa turma que está precisando de nós? Vamos lá? Esquenta as mãos aí. Né? Vamos sentar direito nas cadeiras. A Mônica já viu. A Mônica já viu, tá, já deu aquela balançada na cadeira aqui, ó. Viu o Alberto também dando uma sentada aqui, levantando, porque hora de rezar é hora de rezar, certo? Porque tem muita gente precisando das nossas vibrações. Vamos a elas, então. Que esses amigos espirituais que nos cercam e nos conectam de forma tão grandiosa com o mundo espiritual nunca nos faltem, porque eles são a cola que cola a nossa esperança. Pequeninos que somos, dentro das nossas ansiedades, precisamos de vocês para nos conectarmos com o mundo espiritual e lembrarmos energeticamente da nossa verdadeira morada. Que essas oportunidades de estarmos tão conectados, independente do lugar físico onde estivermos, nunca nos faltem. Porque renovam as nossas esperanças,
renova as nossas energias, coloca a nossa cabeça em cima dos ombros e nos permite caminhar melhor. E assim, então, vamos abusando um pouco mais desses nossos amigos espirituais nesse momento. Porque agora vamos vibrar do fundo dos nossos corações as melhores energias de amor, de paz, de saúde mental, de saúde física, de esperança por um mundo melhor. Que esses nossos amigos espirituais possam resgatar essas vibrações que geramos nos nossos corações. Esse plasma, essa condensação, essas vibrações tão importantes. Descobrimos nesse momento que não importa como estejamos, temos a capacidade de vibrar por nós e por esse mundo de necessitados. E que esses nossos amigos espirituais não possam coletar todas essas vibrações nesse momento. Que eles possam conduzir essas vibrações nesse momento. Às juntas espirituais, aos hospitais espirituais, a todos aqueles trabalhadores do mundo espiritual que estão de mãos dadas com os médicos do mundo material, a todos aqueles trabalhadores do mundo espiritual que estão nesse momento coordenando os grandes movimentos, trabalhando na linha de frente, também do lado espiritual. Que essas energias possam ser levadas a todos os nossos irmãos e irmãs necessitados, que pedimos tanto por eles nesse chat, nos grupos de vibrações. Que tenhamos a certeza nesse momento que nenhum deles ficará desamparado dessa força divina. Que a nossa fé seja transmitida a todos eles. Que um abraço fraterno e sincero e aquela frase no pé do ouvido desses irmãos e dessas irmãs dizendo: calma, vai passar. E que possamos também beber dessa fonte, que possamos também beber dessas energias, nós e os nossos lares, que os nossos lares possam ser higienizados e energizados durante toda a noite, para que também sejam os nossos lares as nossas fortalezas. Que os nossos lares sejam protegidos dos males do mundo, que os nossos lares sejam reforçados para serem o lugar onde possamos, de dentro de cada um deles, realizar o bem que o mundo precisa de nós. E assim, agradecidos que somos por essa oportunidade, agradecidos que somos por mais uma vez essa condição de estarmos aqui, vamos finalizando esse evangelho dizendo: graças a Deus e graças a Jesus.